Fala rapaziada, esse vídeo aqui é a continuação do vídeo anterior, porém esse vídeo aqui é da prorrogação do jogo entre Brasília Futsal e Abarca Futsal. Esse é o time do Brasília Futsal de branco e esse daí de laranja é a Abarca Futsal. Fiquem com os melhores momentos da prorrogação.